Ai, que bom que a maioria já conseguiu entrar. Então, boa noite novamente para vocês. Boa noite. Boa noite. O que estava dando no portal para vocês? O que vocês não estavam conseguindo entrar? O Ava só entra lá pela opção Meu Curso. Lá Sim. na parte inicial ele não entra. Fala que por algum problema, aí fala que vai abrir um chamado. Aí só consegue entrar para o Ava pela opção Meu Curso. Aí meus pontos, aí a gente clica na disciplina e abre. Mas é só O meu por lá. link não tá funcionando. Professora, o meu AVA não tá abrindo. Eu não consigo nem estudar. Sério? Tá dando que vai solucionar o problema, uma coisa assim. Só que vai fazer quase uma semana que tá nessa luta. Eu não consigo abrir, mas o boleto abre. Tá, mas deixa eu te falar, é importante que você está conseguindo entrar na aula, né? Você chegou a conversar com a coordenadora? Eu tô conseguindo por conta do link que estão mandando no grupo. Agora, pelo AVA, eu nem entro. Ele nem abre. E eu nem cheguei a conversar com a Elisângela ainda. Mas só que não é só o meu AVA que não tá abrindo, não. É de um monte de gente aí. Eu sei que ele estava com uma estabilidade. Parece que essa semana ele ainda estava instável. Até ontem, a gente estava fazendo uma reunião de TCC ontem e hoje, e é importante para os alunos do TCC seguirem os prazos, né? E eles não estavam conseguindo abrir o portal do TCC para conseguirem. Então, eu creio que em decorrência dessa instabilidade também. Bom, ai, meu Deus. Na aula de hoje eu vou ter que tirar foto dos slides para poder estudar e anotar, porque o AVA não está abrindo. Da aula passada eu não consegui nem... A minha sorte foi que eu tirei foto, porque eu fui depois entrar, teve alguns slides que eu não tirei foto, aí eu fui tentar entrar ontem, eu não consegui entrar. Tá, mas assim, de qualquer forma, você pode... A aula, eu já subi ela para o meu canal do YouTube. Então, você não precisa ficar assim desesperada com relação às fotos, porque depois a gente fica com um monte de foto guardada no celular, né? Fica tudo perdida lá. Você pode ficar... Entra lá no meu canal que você consegue pegar a aula, tá? Tá bom. Quem conseguiu acesso ao AVA também pode passar a aula para você, tá bom? Tá bom. Tá? Bom, Professora, hoje... Oi, pode falar. Todos os professores poderiam aderir a essa sua ideia, né? Porque ela é maravilhosa. Nunca deixa de estar mão por causa do YouTube. Eu E acho é muito prático. bom para assistir, sim, é muito mais prático mesmo. Parabéns. Obrigada. Na verdade, assim, para mim dá mais trabalho, porque demora para baixar o vídeo uma vida, assim, às vezes eu fico sem paciência até. Só que eu sei que para vocês fica bom para estudar, né? Então fica gravadinho lá. Aí hoje eu até mudei, na verdade, o formato que eu estava gravando, porque antes eu estava gravando assim, aula 28 de agosto, noite. Eu falei, nossa, que sem graça isso, né? Então eu gravei lá. Políticas Públicas da Mulher e PAINSME. E aí, na descrição do vídeo, está escrito aula 28 de agosto, noite, saúde da mulher, professora Daniela Podadeira, porque aí vocês conseguem ver as duas informações, né, sobre o que é a aula, né, porque às vezes você fala, aula 28 de agosto, vou lá saber o que teve nessa aula, ainda mais vocês que são a aula 2 vezes na semana, né, então é interessante que tenha o tópico. Bom, deixa eu ver quantos alunos nós já temos. A sala é bem grandinha. Eu já tenho 25, eu já tenho a grande maioria aqui. Então, hoje nós vamos começar. E aí, eu vou colocar... eu vou expor a tela para vocês. Primeiro de uma figura, e depois eu vou desligar essa figura para que vocês compreendam uma parte importante dessa aula, tá? Gente, deixa eu falar. Às vezes vocês me mandam mensagem no WhatsApp durante a aula. Eu não olho o WhatsApp durante a aula, porque eu fico perdida. Então, por exemplo, eu liguei o WhatsApp web agora para conseguir falar com vocês, porque só assim me chama atenção.
né? Então, às vezes, vocês me mandam, professora, eu tô presa, e não é por maldade, tá? É porque eu não olho mesmo, senão eu não consigo prestar atenção. Ou eu olho o celular, ou eu presto atenção no que eu tô falando para vocês. Eu acho, na verdade, desrespeitoso ficar olhando o celular enquanto eu estou dando aula. Bom, hoje nós vamos falar sobre as vulvovaginites, tá? Então, antes da gente começar a falar sobre essa parte infecciosa que acometem as mulheres, eu trouxe essa parte do trato anatômico para que vocês entendam. Então, quando a gente for começar a falar, propriamente dito, vão ter vários momentos que eu vou falar em termos técnicos. Então, eu gostaria que vocês compreendessem primeiro, tá? Olhem, compreendam, para que depois a gente comece a falar sobre isso. Então, aqui na frente vocês estão vendo um corte transverso aqui, né, um corte frontal do útero, né, e aqui, dessa linha para baixo, aqui, esse é o laser, não é a caneta. Espera aí que tinha alguém no lobby. Deixa eu ver se já entrou. Já. Então, deixa eu tirar o ponteiro e colocar a caneta, senão ele não... Isso. Dessa parte aqui, mais ou menos, para baixo, eu tenho o trato genital feminino inferior, tá? Por que é importante saber que dessa linha para baixo eu tenho trato genital feminino inferior? Porque nós vamos falar hoje das vulvovaginites e elas acometem essa região, tá? Essa região aqui é composta do colo uterino, é composta da região da vagina. Existem outros acometimentos infecciosos que levam aqui essa composição de epitélio do trato genital feminino superior, que já vai estar nessa complacência aqui, tá? Que vão ocasionar as doenças infecciosas pélvicas. Aí já é outro assunto que a gente vai levar lá na frente, tá? E as principais vulvovaginites que nós temos aí, que acometem as mulheres, elas são de origem fúngica, bacteriana e causadas por protozoários, tá? Então, antes da gente falar também sobre isso, eu queria que vocês conhecessem a anatomia do colo cervical. É importante que vocês reconheçam isso também, porque depois, quando a gente for entrar lá no assunto sobre o Papa Nicolau, sobre coleta de Papa Nicolau, vocês vão precisar entender, saber essa anatomia, tá? Então, aqui desse corte que nós temos aqui, tá? É importante vocês saberem que o colo uterino, ele é perfuradinho, né? Tá vendo essa perfuração que tem aqui, né? Por esse canal é chamado de canal endoscervical, tá? E aí ele tem esse orifício. Esse orifício tem duas comunicações. Uma comunicação anterior, tá? Essa comunicação anterior, ela se liga à parede do endométrio, tá? Do útero feminino, e a cavidade externa, que se liga à vagina. Só um minutinho aqui, que tem uma pessoinha aqui, eu não consigo liberar, é o William. Ok? Bom, já nessa parte aqui do canal, na parte externa do colo uterino, aqui, então vamos supor que vocês pegaram essa parte do útero aqui, ó, cortaram e viraram de frente. Agora eu vou abrir a câmera, fechar a transmissão. Eu peguei uma bexiguinha, eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer para eles entenderem? Porque lá na faculdade essa aula é prática, então eu levo vocês para o laboratório e mostro para vocês o que é o colo uterino, porque é isso que vocês vão ver quando vocês vão fazer a coleta de Papa Nicolau. Aliás, eu queria até contar uma história para vocês um pouco sobre mim, para vocês me conhecerem mais quanto acadêmica que fui, né? Quando eu escolhi fazer a enfermagem, eu já tinha certeza do que eu queria quanto especialidade. Eu queria ser enfermeira obstetra. Tinha certeza sobre isso, né? Eu fiz toda a faculdade pensando nisso. Quando eu cheguei no meu momento de estágio hospitalar, e eu fui para o estágio da saúde da mulher, nós fizemos a coletas do Papa Nicolau, ficamos um dia inteiro coletando a Papa Nicolau, né, fazendo as coletas ali cervicais, e gente, depois daquele dia eu não quis mais ser enfermeira
obstetra, não quis mais seguir essa linha, apesar de gostar muito da teoria, mas vocês conhecem um ditado que na teoria a prática é outra coisa? Então, acadêmicos queridos no meu coração, antes de vocês quererem escolher o que vocês querem para uma vida inteira, conheçam a prática daquilo primeiro, tá? E aí, hoje vocês podem ver que eu estou num ambiente diferente, né? Eu até desliguei aquele fundo psicodélico, porque eu vou me movimentar. E quando eu me movimento no fundo psicodélico, ele corta, né? Hoje eu estou na casa dos meus padrinhos, em Pindamonhangaba, e a minha madrinha, ela é enfermeira, foi ela que me incentivou, na verdade, nesse caminho. Não sei se eu já contei para vocês, mas eu comecei fazendo faculdade de administração de empresas, né? Eu fiz inglês, francês e espanhol, e depois eu fui lá, comecei a estagiar num hospital, né? No Hospital Príncipe Humberto, que hoje já faliu, nem existe mais. E essa minha madrinha, ela é enfermeira obstetra. Então, quando eu resolvi trocar a faculdade, que eu pensei, agora minha mãe vai me matar. Apesar de eu sempre paguei a minha faculdade, eu trabalhei para isso, mas eu já vi aquele momento da minha mãe me matando, me dando uma surra de vara, porque um ano perdido, né? Mas a primeira pessoa que eu liguei para falar, né, que eu queria trocar a faculdade foi a minha madrinha. E é uma coisa que eu carrego comigo, talvez vocês não tenham prestado atenção, porque a gente teve pouco tempo junto, mas olha só, eu tenho uma correntinha, vou aproximar aqui da câmera para vocês verem, tem um pingente. E quando eu me formei, essa minha madrinha fez para mim, a minha madrinha e meu padrinho, eles desenharam o símbolo da enfermagem, que é quando vocês ganham o anel de formandos, e eu dificilmente tiro isso daqui do meu pescoço, muito, muito, muito raramente, porque tem muito significado para mim. E o símbolo está aqui, então tem a seringa, tem a cobra, tem a pedra verde que simboliza a enfermagem, e atrás está gravado, enfermeira Daniela. E como na época eu trabalhava em centro cirúrgico, ela mandou fazer o pingente porque eu não usava anel. Então, simboliza muito para mim. Então, queria dividir essa história para vocês, porque tem tudo a ver com essa prática feminina, com o conhecimento da maternidade e da saúde da mulher. Para mim é interessante, eu queria compartilhar isso para vocês. Enfim, quando eu levo vocês para o laboratório, vocês têm lá o boneco que vocês podem observar. Eu levo vocês para fazer o exame de espéculo. Então, o que eu fiz? Eu peguei um espéculo que eu tinha já lá em casa, né? Para que vocês conhecessem, para quem não conhece, esse é um espéculo vaginal. Nós temos de vários tamanhos, tá? P, M e G, porque a gente tem que respeitar os tamanhos dos orifícios internos vaginais, apesar deles se adaptarem bem, tá? Só que se você introduzir um tamanho G num canal que é mais estreito, você acaba machucando a mulher, ok? Então, quando você introduz no canal vaginal feminino, você vai encontrar lá no fundo, na porção final, porque assim, gente, quando vocês fazem essa aula prática comigo, eu oriento vocês que o espéculo entra a fechar obliquamente, na verdade. O que é obliquamente? Lateralizado. Você não consegue deixar a sua tela grande? Porque para mim tá aparecendo todos. Não tá aparecendo só você, que nem você deixa sempre. Não sei se é o meu celular, se tá com alguma configuração errada, ou é aí, eu não sei se tem mais gente vendo você pequenininha. Se fosse maior, acho que era mais fácil. Eu cliquei agora em entrar em tela inteira, ver se melhorou. Ou eu continuo pequenininha? Para mim continua pequeno, não sei se para os outros continua pequeno. Para mim também, eu vejo. Para mim também tá pequeno, né? Com o nome das pessoas e o da mim também tá grande. Para mim tá grandona. Eu acho que depende de onde vocês estão me assistindo. Eu acho que quem está no computador me vê grande, não é isso? Tá, pode ser. Eu, pelo menos, sim. Sim. Vejo grande. Eu acho que depende da configuração de onde vocês estão me assistindo. Então, assim, quando vocês introduzem o espéculo, vou tentar aproximar aqui. Engraçado, eu faço aqui embaixo porque eu estou me vendo embaixo, mas a câmera é em cima. Então, esse é o espéculo vaginal e aqui o canal vaginal. Quando vocês introduzem na mulher, porque quem colhe o Papa Nicolau... gente, e tenham essa certeza para a vida de vocês, tá? Mulheres. Homens aí que também tem mulheres na sua vida, né? Se você existe uma mulher na sua vida. Quem colhe Papa Nicolau? Enfermeira, enfermeiro e médico. Eu fui coletar lá, cheguei no meu convênio, era um técnico de enfermagem. Denuncie, tá? Não pode. Tem que ser enfermeiro, tá? Então, introduz
obliquamente. Algumas mulheres têm dificuldades com relação à secreção natural ali da vagina, tá? Então, as glândulas de Bartholin, né, que ficam ali na cavidade da mulher, existem umas glândulas aqui na cavidade da mulher que se chamam glândulas de Bartholin. Para que servem as glândulas de Bartholin? Para secretar, né, o que a gente tem de muco natural dentro da vagina. Até existe uma patologia chamada bartolinite. Já ouviram falar? Não é bem uma patologia, é uma inflamação, tá? Então, o que acontece? No canal vaginal, ali dentro das glândulas de Bartholin, ocorre um entupimento, né? E aí essa glândula inflama e, gente, fica parecendo, assim, um pêssego dentro do canal vaginal. É uma dor, assim, insuportável para a mulher e aquilo precisa ser drenado. Então, imagine se colocando, inserindo lá uma agulha 40x12 e aspirando, e às vezes sai assim, tipo 10 ml de secreção purulenta, é uma coisa horrorosa. Então, às vezes, as glândulas de Bartholin não estão ali secretando, né, a secreção como deveria, ou é uma mulher que produz menos muco, ou ela já está na sua fase mais idosa, vai ter um canal mais seco, tá? Então, pode ser que você precise ali usar algum gel que seja à base de água, porque senão você mascara o exame, tá? Então, introduz obliquamente, que é obliquamente lateralizado, fechado, por favor, tá? E aí, quando encostou ali no colo uterino, que você vai começar a abrir, né? Abre de forma não tão brusca, porque senão você machuca a mulher, e sempre conversando com ela, porque esse é um momento que você está expondo uma pessoa que não está acostumada, né, a ser tão exposta para uma pessoa que ela não conhece, ok? Aberto, eu vou falar do aberto e agora do fechado, depois a gente vai para o colo uterino. Então, vendo como que o espéculo fica? É praticamente um bico de um pato. Quando, enfermeiros, vocês forem fechar isso aqui, por favor, dica número 1, por favor, não tirem o espéculo sem fechar, vai doer, né? Porque, mas existe um louco que faz isso? Às vezes na pressa, às vezes no esquecimento, arranca o espéculo sem fechar. Outra coisa, na hora que vocês forem fechar o espéculo, não fecha tudo, porque se vocês fecharem tudo, pode ocorrer o pinçamento da parede vaginal lá, tá? Então, deixa semi-cerrado, semi-fechadinho, ó. Tá faltando um dedinho para fechar, já tá bom. Isso daqui não vai machucar a mulher, tá? E eu já retiro. Quando você fecha tudo, corre um grande risco, tá? Às vezes, tá? Pode ser que aquela mulher seja a exceção da exceção de fazer um pinçamento, e esse pinçamento aqui, ó, pega uma pelinha e machuca, tá? E aí você vai conseguir observar lá dentro do colo uterino. O que você vai ver nesse colo uterino? Você vai ver exatamente isso aqui. É uma bexiga, tá, gente? Eu vim na viagem fazendo isso para vocês. Então, o que é esse colo uterino que vocês estão vendo? Precisam aprender os termos técnicos. Quando vocês forem aprender a coletar Papa Nicolau, vocês vão aprender que isso daqui é uma escova cervical. Estão vendo aqui? Parece é igualzinho aquela escovinha de quem tem aparelho de escovar aqui no meio, sabe? E vocês também vão utilizar isso aqui que se chama espátula de Aires. Tá vendo? Parece um ossinho na ponta. Para que serve isso daqui? Quando a gente for falar do Papa Nicolau, vocês vão entender para que ela tem essa formatação. Mas para que eu preciso coletar as células das minhas localizações? Da ectocervice, que é essa região externa aqui do colo uterino, tá? Essa região aqui, a ectocervice, ela é mais escamosa, tá? As células desses tecidos aqui, da ectocervice, ele é mais escamoso, um pouco mais denso, e ele produz muito glicogênio, tá? E aí, o que acontece nesse epitélio aqui? Ele se junta com esse tecido que se descama, que tem muito glicogênio, e aí, aproveitando a descamação natural do tecido ali da vagina, né, ele acaba formando um substrato,
tá? E esse substrato, né, ele acaba entrando ali em contato com os bacilos, que vocês vão ver daqui a pouco ali sobre quais são os bacilos que a gente tem naturalmente na vagina, são os bacilos de Borderline. E aí, nesse processo de metabolização, que eu encontro bacilos, eu encontro glicogênio aqui, mais esses processos de descamação, né? Esse produto vai se acidificando, tá? E aí, esses ácidos dentro da vagina, eu tenho um pH normal na vagina, que é de 4 a 4,5. Se eu tenho um pH acima ou abaixo disso, eu vou ter uma propensão ao desenvolvimento dessas vulvovaginites. Vocês vão ver no decorrer dessa aula que as vulvovaginites, só uma delas que é uma IST, que é uma infecção sexualmente transmissível. As outras duas não são, tá? São doenças que que discorrem a partir do que a mulher tem de alterações do seu próprio organismo, ok? Então, aqui fora, ectocervice, tá? Não se preocupe, professora, como é que escreve esse demônio? No slide você vai ver. Só queria que vocês prestassem atenção para que vocês entendessem, porque às vezes no slide não fica tão óbvio, tá? E aqui dentro, né, essa junçãozinha aqui, ó, como é que chama isso daqui? É a endocervice, tá? Então, enfermeiro precisa saber, não é buraquinho, não é a parte de fora, tá? E é interessante, enfermeiros, que vocês saibam que quando vocês vão coletar esse Papa Nicolau, já dá para você saber se a mulher é uma nulípara ou se é uma multípara. O que é uma nulípara e o que é uma multípara? Nulípara é aquela que nunca teve filhos. Então, como é que vai estar esse colo uterino aqui da nulípara, tá? Ele vai estar redondinho, tá? Vai estar fechadinho assim, ó, redondinho. Mas se... Esse aqui não tá tão redondinho, esse daqui tá mais. Eu fiz duas com medo de uma estourar. Ele fica assim redondinho, tá? O orifício da endocervice. Mas, e mais circular. Agora, a multípara, o que vai acontecer? Como ela teve partos vaginais, né? E aí acabaram sendo ali, o trajeto do parto vaginal, ele fica cicatrizado, então esse colo, essa endocervice, fica aí com essa cicatriz transversa, com uma fenda, tá? Você vai encontrar essa endocervice exatamente dessa forma, tá? E o fato de eu ter comprado a bexiguinha rosa não foi porque eu gosto de rosa, minha cor preferida é azul. Fique aí anotado para vocês. Mas porque o colo uterino, ele é saudável, ele tem essa corzinha rósea, tá? Ele saudavelmente, ele é assim, ok? E aí, agora eu vou... Tudo bem até aqui, gente? Dúvidas? Sim. Opa, peraí, fiz errado. Ah, não, fiz certo. É que foi muito rápido. Tá. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Tá. Sim, então, tá na tela grande. Ah, beleza, então. Eu estou aparecendo agora, não? Sim. Sim. Sim? Bom, e o que eu tenho na formação desse muco aqui, que vocês estão vendo aqui, ó, estão vendo um muco aqui saindo dentro da endocervice? Aqui, ó, do buraquinho. O que tem nesse muco? Eu tenho a formação do transsudato vaginal, tá? Do muco cervical, que é natural, é fisiológico da mulher, tá? Aí eu vou ter milhões de micro-organismos, tá? Logo, né, a vagina da mulher não é um local estéril, tá? A flora vaginal, então, normal, ela é composta aí de leucócitos, tá? De células vaginais descamadas, assim como eu falei para vocês. É por isso que é importante, gente, a gente respeitar o pH interno da vagina, né? Então, meninas aí, homens que cuidem das suas meninas, cuidado com os sabonetes íntimos que tomam banho, que fazem a higiene, ok? Duchas internas, nem pensar, tá? Qualquer coisa que altere o pH
interno da vagina faz uma propensão grande para fazer vulvovaginites, tá? pH é de 4 a 4,5, é um pH naturalmente ácido, tá? E aí, eu tenho aí, como eu falei para vocês, essas secreções, tá? Provenientes aí das glândulas de Bartholin, como eu já falei. Tenho naturalmente bactérias, tá? Temos bactérias dentro da vagina? Ó, senhor, sim, temos. Quais são essas bactérias? Gardnerella, tá? Vocês vão ver lá na frente, quando a gente for falar sobre a vaginose bacteriana, que ela é causada por essa bactéria, mas é um excesso dessa bactéria. Normalmente, a gente tem essa bactéria dentro da vagina, tá? Gardnerella vaginalis, tá? Então, ela está ali para fazer a proteção natural. Nós também temos fungos, né? Quais são os fungos que estão presentes dentro da vagina? Candida albicans, principalmente. Ué, professora, mas Candida albicans não causa candidíase? Eu ouvi um dia a gente falando, outro dia eu ouvi na televisão, aquele Drauzio Varela falando, sim, Candida albicans causa candidíase. Então, significa, se qualquer dia desses você colher um Papa Nicolau e apareceu lá que tinha Candida albicans, não significa propriamente dito que você tinha candidíase, porque Candida albicans faz parte da flora vaginal. Alguém abriu o microfone e quer falar? Não, eu ia pedir para a senhora repetir esse nome, Candida albicans, aí eu peguei. Ah, tá. Candida albicans. Tudo bem? Mas eu vou passar, viu? É que eu gosto muito de falar antes de passar os slides, porque eu acho que fica mais didático, mas depois eu pauso eles devagarzinho para vocês, tá bom? E aí, como que é essa secreção? Já que eu tenho todos esses micro-organismos, tenho bactéria, tenho descamação, como é que fica, né, esse fluido? Geralmente ele é branco, tá? Ou transparente, e ele é fluido, tá? Ele é líquido ali e tem um odor característico ali dessa região, tá? Então, qualquer alteração aí que eu tenho geralmente dessa fluidez, ela é característica aí já de uma vulvovaginite ou já de alguma patologia. Ok? Então, agora vamos lá. Oi, meu bem. Na hora que a enfermeira está fazendo a coleta, tem que notar as características do muco também? Sim, porque o que é importante? Vocês vão perceber que algumas das vulvovaginites são assintomáticas, tá? A vaginose bacteriana e a tricomaníase, 50% das pacientes são assintomáticas. Então, o que ela vai ter? Sinais, mas elas não têm sintomas. Por isso que é importante você conhecer o que é normal. O que é normal? O normal é esse fluido branco, né, clarinho e fluido. Sabe uma coisa boa para trazer uma referência para vocês? Sabe detergente de coco? Sem fazer espuma. Sabe só quando ele não faz espuma, quando ele é fluido, sabe? Esse é o corrimento natural da mulher, principalmente quando ela está no período de ovulação, ok? Ai, meu Deus, fiz um monte de rabisco. Tá. Quais são os fatores aí predisponentes, então, para que essa mulher tenha o desenvolvimento, né, de vulvovaginites? Multiplicidade de parceiros. Esqueci de colocar aqui na frente, né? Vou colocar até fazer um rabisco aqui. De múltiplos parceiros, porém, sem proteção, tá? Sem uso de barreira. A mulher pode fazer da vida dela o que ela quiser. Ela pode ter inúmeros parceiros, ter um hoje, outro amanhã, outro depois de amanhã. A vida é dela, ela faz dela o que ela quiser. E os homens também. Pode ter quantos parceiros vocês quiserem, desde que você tenha barreira contra riscos, tá? Então, preservativo serve para isso, tá? Quando você tem um uso aí, faz uma vida arriscada, sem o uso de barreiras, você tem esse fator predisponente aí para vulvovaginites ou outras doenças, infecções sexualmente transmissíveis, tá?
A ducha vaginal, que erroneamente, né? Isso daí é uma questão muito popular, né? Então, antigamente, vocês podem ver que alguns banheiros, aí, banheiro de vó, banheiro daquelas tias mais antigas, aí, tinha até aqueles bidês, né? Hoje já não se faz mais isso, porque primeiro é bem anti-higiênico, e segundo, que fisiologicamente você causa mais transtornos, né, na flora ali feminina do que outra coisa, porque você altera o pH, não tem que fazer ducha interna. O que a gente tem internamente já é natural, já é saudável, né? Então, aí, pessoas que gostem aí de viver uma vida louca, cuidado fazer vida louca na praia, né? Vida louca no rio, tá? Essas atitudes aí alteram o pH vaginal também, né? Enfermeiras que vivem aí na atenção básica e já colheram bastante históricos disso, sabem do que eu estou falando. Alterações anatômicas provocam essas coisas também, porque acontece que a mulher ela tem mais uma predisposição, por exemplo, para desenvolver, para se acometer com relação ao desenvolvimento do HIV do que o homem, né? Então, após a ejaculação, após o coito, né? Vamos supor que esse homem esteja contaminado, ok? A ejaculação fica dentro do canal vaginal, né? E aí a mulher não consegue fazer toda essa retirada do sêmen que ficou lá dentro. Já o homem, em contrapartida, se a mulher esteja contaminada e o homem não, ele tem grandes chances, né? Por lavar ali, por fazer uma antisepsia adequada, né? De não se contaminar. Né? A mulher já não. Então, assim, alterações anatômicas também são prevalentes com relação a essa predisposição a desenvolver doenças, ok? Uso inadequado de antibióticos também, porque você altera toda a flora, tá? Então, se eu tenho lá bactérias naturalmente, se eu tenho lactobacilos, né, lá dentro da minha flora, né, que dentro da minha flora vaginal, que naturalmente já vivem lá, os lactobacilos de Borderline, e eu tenho fungos, dependendo dos antibióticos, porque, por exemplo, as bactérias que a gente tem da Gardnerella, elas são bactérias anaeróbias. Então, se você está tomando um antibiótico que mata bactérias anaeróbias, as Gardnerellas da sua vagina também vão morrer. Ok? Então, você tem uma predisposição para se tornar susceptível a desenvolver uma vulvovaginite. Então, é por isso que, mais do que nunca, a gente tem aí protocolos e protocolos para o uso indiscriminado de antibióticos, tá? O uso indiscriminado de antibióticos também faz aí não só uma dificuldade com relação a doenças emergentes, né? Então, o que a gente tem aí? Hoje a gente tem esses KPCs mutantes, porque as pessoas não estão mais interessadas em usar a amoxicilina, já parte logo para uma clindamicina, já joga logo um Rocefin, né? E aí eu já dou vários antibióticos de amplo espectro que acabam prejudicando as bactérias naturais que a gente tem, ok? Higiene inadequada, né, gente? Então, aquelas pessoas de baixa vulnerabilidade social, né, que têm dificuldade com relação a compreender, a compreensão de como se realiza a higiene, e a gente é incrível como, às vezes, uma informação mal realizada se passa no contexto familiar, né? Então, eu preciso fazer com que isso seja algo forte para que as mulheres compreendam que essa higiene faz uma proliferação, né, de bacilos de origem fecal, né, que eu acabo trazendo ali da região anal para a parte vaginal, e aí promovo essas infecções. A gravidez, tá? Ela acaba acontecendo isso, a gestação, né? Por que ela faz isso? Eu tenho ali o assoalho pélvico sendo baixado, né? E além da questão de imunossupressão, praticamente, tá? Diabetes mellitus descompensado, tá? Vou até fazer uma outra cruzinha aqui. Não é só porque a pessoa é portadora de diabetes, é um diabetes mellitus descompensado. Outros fatores que não estão aqui, tá? Pacientes imunossuprimidos, tá? Então, portadores aí de HIV, ou pessoas que fazem pulsoterapia. O que é pulsoterapia? Uso de corticoides, tá? Gente, tô falando muito rápido?
Vocês estão acompanhando? Eu Tá sei que eu tenho ótimo, esse Pro. defeito. Tá falando ótimo. Tá? Às vezes, se eu tiver assim, vocês pode falar, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu vou convulsionar. Eu tenho esse defeito, assim, às vezes eu percebo que eu falo, Jesus amado, eu tô tropeçando nas minhas palavras. Mas eu juro que eu tento fazer exercício de respiração, mas quando eu vou ver, não sei, acho que eu caí do berço quando era pequena. Então, assim, imunossupressão, né, por uso de corticoides, as pessoas no verão também, tá? Tem uma alta incidência aí do desenvolvimento de vulvovaginite, porque acabam ficando mais tempo ali com o biquíni, com o maiô, a região fica úmida por muito mais tempo, tá? E acaba desenvolvendo isso também. O uso acentuado de pílulas combinadas, quando você tem um aumento do estrogênio, também acaba ocorrendo isso daí, tá? Então, estressores, estava esquecendo disso. Então, gente, olha só, quem de vocês, né, nós meninas, que não vive uma vida estressada, uma vida corrida, que às vezes acaba tendo que fazer uso de roupas mais apertadas, né? Que na correria do dia a dia acaba esquecendo de optar por uma calcinha que não seja de algodão, e que não passa uma raiva no serviço e essa raiva continua em casa, porque você tem que fazer as coisas, né, duplamente, aquela vida tripla, né? Então, tudo isso acaba fazendo uma predisposição para que você tenha o desenvolvimento dessas patologias. Uma vez eu achei engraçado não, eu fiquei, na verdade, com pena de uma aluna minha. Ela falou assim, Pro, eu queria conversar com a senhora porque eu não sei mais o que está acontecendo comigo, porque assim, eu tomo muito cuidado, faço o meu asseio tudo direitinho, né? Ela já estava no último semestre da faculdade. E eu não aguento mais, eu já estou no 3º episódio disso, que não sei o quê, eu já não sei mais o que fazer. Eu falei assim, olha, vou falar, isso não tem nada a ver com a sua questão de asseio. Ela falou assim, mas eu também não tenho múltiplos processos. Eu falei, também não tem nada a ver com isso. Eu falei assim, olha, você está no último semestre da faculdade, TCC que você terminou de apresentar agora, estágio que você está acabando, o estresse está no pico, né? Então, assim, cortisol está lá na casa do chapéu. Então, assim, tudo isso são fatores que acabam agudizando esses processos. Falou assim, aposto que quando acabar tudo isso, você nem vai ter mais. Ela falou assim, nossa, eu nem tinha parado para pensar nisso. Eu falei assim, mas a gente acaba esquecendo dessas circunstâncias e acaba pensando do maior para o menor. Essa que é a questão, tá? Então, como é que a gente acaba fazendo o diagnóstico, né? O diagnóstico é sempre clínico, né? Então, a paciente vai falar para você, né, o que tem, o que sente, mas, como eu disse, muitas das vezes você precisa visualizar, tá? Porque eu não posso tratar nada empiricamente, né? O que é tratar empiricamente? A paciente falar, eu estou com X. Eu estou com X sintomas. Gente, prurido... Exatamente. Prurido dá quase em quase todas as vulvovaginites. Mas a diferença entre o prurido qual é o tipo de secreção que vai ter. E vocês vão descobrir que essa não é uma aula muito agradável. Eu até avisei para vocês, não comam muito, né? Que o tipo de secreção que vai ser oriundo, o tipo de odor que vai gerar, isso vai ser diferente, tá? Então, agora vamos falar sobre a candidíase, ok? A candidíase aí, que é causada pela Candida albicans, né? Ela tem uma proliferação não só da região da vagina, tá? Mas ela prolifera na vulva também, tá? Porque ela é fúngica, tá? Então, 90% das candidíases são causadas de 80% a 90% são causadas pela Candida albicans, tá? Mas pode ocorrer, tá? Uma numeração bem baixa de outros tipos de cândidas. Quais são as outras... Opa! Volta, filhote. Peraí. Quais são as outras cândidas? São essas que vocês estão vendo aqui, a glabrata, a tropicalis, a cruceis,
né? E esses outros nomes aí que eu não vou falar porque são bem raros e é difícil de falar, vou ficar com vergonha, minha voz vai ficar horrível para falar esse nome para vocês. Porque é bem raro, é 8%, 10% que ocorre. Geralmente, essas candidíases aqui, para eu saber que a paciente não tem uma Candida albicans sendo infectada, né? Então a paciente não tem Candida albicans, como é que eu vou saber que não é Candida albicans? Eu preciso fazer uma cultura, ok? E na cultura eu acabo descobrindo que são esses outros tipos de cândidas aqui, porque essa paciente acaba tendo candidíase de repetição, né? E esse tratamento aí, né, com azalóicos, né, que são a classe medicamentosa que trata a candidíase, não cura, então eu preciso fazer cultura, ok? E 75% das mulheres, gente, já tiveram candidíase, tá? Bom, é que tem alguém que estava voltando aqui. Bom, essa parte aqui eu já falei. E aí, o que a mulher vai sentir, tá? Um prurido, né? Aquela coceira terrível, né? E essa coceira, né? Esse prurido aí, ele já vai gerar uma hiperemia, tá? E aí, o que é a hiperemia? A hiperemia é aquela vermelhidão. Sabe quando o mosquito pica e a gente coça? Aquela vermelhidão, comecem a falar em termos técnicos, aquela vermelhidão é a hiperemia, tá? E depois, com essas arranhaduras, né, que a mulher tem aí na vulva, arranhaduras e as ranhuras que formam as escoriações acabam formando edema. O que é edema? O inchaço, tá? Então, através desse prurido, dessa coceira toda que a mulher tem, ela vai gerar hiperemia, vai gerar edema e vai ter escoriações. Agora, imagina, tudo isso acontecendo na vulva, que é aquela parte externa dos lábios ali da mulher, da vagina, com coisa que o homem tem, né? Por que eu fico falando na vulva da mulher? É um vício de linguagem, tá? Desculpa, gente. Mas aí, imagina, a mulher tem um processo de micção. Aí tem lá escoriação, edema e hiperemia. Ela vai ter uma disúria tremenda. O que é disúria? Ardência urinar, tá? E essa disúria, ela é externa. O que é uma disúria externa? Ela vai reclamar que não é aquela ardência interna, aquela dor a urinar interna, que é aquela disúria que ela sente lá no meato urinário. É mais externa, é uma ardência final, tá? E aí, todo esse processo pode ocorrer também dispareunia. O que é dispareunia? É dor que vai ocasionar na relação sexual, tá? Lá no introito vaginal, né? Porque eu vou ter todo esse tipo de inflamação em decorrência do prurido, tá? Então, eu preciso tratar o quanto antes, porque ela vai ficar com um processo ali de ardência incrível, tá? Fazendo aí fissuras, ok? E algumas vezes acaba tendo pústula. O que é pústula? É aquelas secreções parecendo de pus mesmo, tá? Pústulas são secreções bolhosas de pus, justamente por esse ato de coçar, ok? Chegamos às imagens, tá? Olha aí uma candidíase aqui que vocês estão vendo aqui, bonita. Aqui já tem um... Oh, caramba! Aqui já tenho, ó, a imagem especular. Aqui eu tenho um espéculo, ó. E aqui, ó, como é que vocês vão reconhecer essa candidíase, tá? Como é que vai ser representado isso no exame especular para vocês, né? Eu vou ter um corrimento branco, mais grumoso e flocado, tá? Então, parecido aí com queijo cottage, sabe? Ele fica grumoso, tá? Então, aqui, ó, no exame especular, já dá para ver os grumos aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui não dá para ver muito, mas essa mulher aqui já tava na parte externa da vulva aqui, ó. Já tava aparecendo. Aqui é internamente, né? Com o exame especular, ok? Tudo bem até aqui? Sim.
Tudo pronto. Olha lá como que fica internamente. E aí, quais são as orientações importantes, né, que a gente dá, não só nessa questão de candidíase, tá, para essa mulher. Lembrando, gente, que nesse contexto, você, enfermeiro que vai estar dentro da atenção primária à saúde, você que vai fazer esse diagnóstico também, tá? É você que vai orientar, porque em muitas das municipalidades da atenção primária à saúde, é você, enfermeiro, que faz a consulta, é você, enfermeiro, que faz o diagnóstico, e é você, enfermeiro, que faz a receita e prescrição dos azalóicos, tá? Então, eu tô cansado, já sei que isso é uma candidíase. É ok, sabe? Medicou, ok, mas você orientou para essa paciente não ser recorrente e voltar lá? Porque se você não falar para ela que, olha, não pode utilizar qualquer sabonete, ai meu Deus, pega o sabonete mais perfumado da perfumaria que tem. Não é assim, você precisa respeitar o pH íntimo, tá? De 4 a 4,5, não pode ser, ai, mas eu não tenho condições financeiras para comprar esses, não posso falar os nomes comerciais, mas esses Hermacides da vida, né? Porque eles são realmente caros. Então, compra um sabonete glicerinado, tá? Porque eles respeitam mais essa questão de pH. Cuidado com o uso de roupas sintéticas, como eu já disse, né? O uso de calcinhas à base de algodão são preferenciais e que não sejam muito apertadas, tá? Então, o tratamento vai ser a base aí de azalóicos, tá? Cremes vaginais. Então, o uso aí de miconazol ou fluconazol ou até mesmo nistatina, tá? Pode ser usado também por via oral o fluconazol. E nesse caso aqui, o parceiro não trata, tá? Porque a candidíase, gente, ela não é uma IST, tá? Por que que a candidíase não é uma IST? Porque a mulher já tem Candida albicans na vagina. Por que que ela desenvolveu a candidíase? Porque ela teve uma alteração do pH, porque ela teve uma alteração dos bacilos, porque a Candida albicans dela ficou alterada. Então, ela não é uma IST. É uma condição feminina, tá? De alinhamento lá, de contrabalanceamento da sua própria flora vaginal, ok? Bom, esse daqui, agora a gente vai partir para a famosa vaginose bacteriana. Tudo bem, gente, até aqui? Posso pular para a vaginose? Sim. Bom, na vaginose bacteriana, epidemiologicamente falando, embora talvez vocês conheçam mais a candidíase, né? Talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre a vaginose bacteriana. Mas epidemiologicamente, a vaginose bacteriana está muito mais presente, né? Ela está em primeiro lugar aí das doenças que acometem aí o trato genital inferior feminino do que a candidíase. A candidíase fica aí em segundo lugar como vulvovaginite, tá? E aí, o que que eu tenho de condição, né, na vaginose bacteriana? Eu tenho uma diminuição. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, professor. Sim. 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 Vocês estão me ouvindo? Sim. 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 Ah, é porque Sim. aquele fez um som para mim como se eu tivesse caído. Ele fica assim, tum. Aí quando ele faz esse som é porque eu caí da sala. Mas eu não estava vendo. Como que ele fez? Como ele faz, professor? Como que ele faz? Haha, não vou repetir. Espera aí, deixa eu voltar aqui onde eu estava. Então, o que é... Mas é sério, ele faz um barulhinho bem diferente. O que acontece, né? O que a gente tem na vaginose bacteriana? Eu tenho uma diminuição lá dos lactobacilos de Borderline, ok? E um aumento das bactérias anaeróbias. Quem são essas bactérias anaeróbias? Que são aquelas bactérias que já existem,
tá? Na vagina, na flora vaginal, que são as Gardnerelas vaginalis, tá? Entendam isso, vocês precisam entender quais são os micro-organismos que existem dentro das vaginas, ok? Então, eu tenho um aumento, né? É a vulvovaginite mais comum, só que os lactobacilos caem e as Gardnerelas sobem, tá? Ela também não é uma IST, tá? Ela não é uma IST, ela tem um componente aí de alteração, tá? Da flora vaginal novamente. Então, eu também não trato parceiro nessa situação, ok? E aí, como que a paciente vai apresentar para vocês? Ela vai acinzentado, tá? Bolhoso, essa que vai ter a diferença, tá? Ele geralmente é mais fino, ok? E ele tem um odor muito característico de peixe podre. É isso mesmo. Odor característico de peixe podre, tá? Então, como eu falei para vocês... Peraí que tem uma pessoa presa no lobby. Essa é uma das vulvovaginites, eu ia falando IST aqui, que a mulher fica assintomática. 50% das mulheres ficam assintomáticas. Mas quando? Por que é importante fazer, né, o exame preventivo e tudo mais, né? Primeiro, porque eu consigo, por um exame especular, ver essa questão, ok? Mas, após um período, fala assim, professora, é assintomática, não vai sentir nada, diferente da candidíase, né, que a mulher tem ali um prurido intenso, ok? Que vai gerar o edema, vai gerar inflamação, mas aqui ela vai começar a apresentar esse odor muito característico, ok? Tanto que quando eles fazem o exame de lâmina, né, que eles pingam lá um exame de aminas, né, que se chama, já sobe o odor de putrescina e cadaverina, é muito forte, tá? Então, esse cheiro, ele se acentua em que circunstâncias? Quando a mulher, geralmente pós-coito, tá? E durante o fluxo menstrual. Por que acontece essa agudização do odor fétido aí de peixe podre? Porque o pH, né, acaba favorecendo a proliferação desse corrimento, né? Aumenta aí o corrimento, né, pelo coito e pelo fator menstrual, tá? E aí fica um pouco mais evidente esse odor, tá? E aí eu vou ter essa condição também desse corrimento aí que vai dar para ver com o exame especular, tá? Dele sendo aí acinzentado, e às vezes ele é bolhoso, às vezes não, tá? Olha aí como vocês estão vendo. Às vezes ele pode ser de forma homogênea, acinzentado ou branco, olha. Tá vendo? E aí, qual que é o tratamento dessa paciente que vai ser aí? Também com metronidazol, desculpa, tá? E uma segunda via de alternativa para essa paciente é a clindamicina. Por quê? Clindamicina pega bactérias anaeróbias, tá? Agora, gente, uma coisa importante com relação ao metronidazol, tá? Esse metronidazol é por via oral. Metronidazol mais álcool dá ruim, tá? Ele faz o que a gente chama de efeito antabuse. O que é esse efeito antabuse? É porque aqui, não sei se vocês já viram, tem um meme, né, que fala assim, né? Nos Estados Unidos, o paciente vai ao médico e fala, doutor, esse medicamento toma por quantos dias? E na Alemanha, o paciente fala, doutor, né? Agora no Brasil, esse medicamento pode tomar com álcool? Porque aqui a gente tem esse costume ruim, né? O médico pergunta se vai tomar o remédio, a gente já pergunta quanto tempo que eu posso tomar ele, se depois de quanto tempo que eu já posso tomar álcool, se eu posso tomar álcool junto, se tem problema. É um costume ruim, né, culturalmente falando. Esse efeito antabuse, o que vai fazer? O álcool vai fazer com que a gente tenha uma demora para metabolizar essa medicação, tá? E o efeito antabuse vai causar aquela sensação de ressaca nessa paciente, tá? Então, ela vai ter dor de cabeça, náusea,
tontura muito forte, tá? Além de ficar com uma sensação horrível na boca, porque o próprio o metronidazol, né? Se alguém já tomou alguma vez na vida, né? Ele já tem lá na bula falando que vai dar uma sensação de metal, uma sensação de metalizada assim na boca, ok? Então precisa orientar fortemente para não fazer o uso de álcool junto com o metronidazol pelo efeito antabuse. Até orientado que fortemente pela questão farmacológica, que essa paciente fique aí pelo menos 2 dias, tá? Após o uso do metronidazol aí, que são de 7 dias, após 2 dias ainda não fazer o uso de álcool para evitar o efeito antabuse, tá? Bom, e a nossa última aqui é a tricomoníase, tá? A tricomoníase, essa sim é uma IST, tá? Ela é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, tá? Desculpem aí meu slide, eu devia ter corrigido, não é mais uma DST, o Ministério já alterou essa sigla, tá? Em algumas bibliografias ela ainda é aceitável, mas eu gosto de trabalhar com o que é atual com vocês, ok? Então, ela é uma IST não viral. Por que não viral? Porque ela é ocasionada por um protozoário flagelado. Lembram quando vocês aprenderam sobre isso? Qual disciplina eu não sei, mas que vocês aprenderam eu tenho certeza. O que é um protozoário flagelado? É aquele ser que tem umas caudazinhas, lembra? Né? E qual é a dificuldade desse protozoário flagelado? A dificuldade dele nenhuma, né? Porque ele consegue nadar em tudo quanto é lugar, né? Consegue se locomover. Mas a dificuldade é que ele, além de atingir o trato vaginal ali feminino, ele pode se locomover pela uretra da mulher também, ou do homem, tá? Porque como ela é uma IST, eu também posso ter a transmissão para o homem, tá? Então, o que essa paciente, né, vai ter? Essa também é uma doença que, muitas das vezes, 50% das mulheres, né, vão falar aí que estão assintomáticas. Mas com relação ao exame especular, aí essa paciente vai ter um odor fétido, não tanto quanto a vaginose bacteriana do peixe podre, tá? Mas vai ter um odor fétido também. Mas o corrimento é amarelo esverdeado, tá? Diferente do outro lá que era bolhoso, de branco acinzentado, tá? Pode ser que na maioria das vezes essa mulher também apresente queixa de disúria. E por que vai estar relacionada essa queixa de disúria, já que ela não tem nenhuma queixa relacionada a prurido? Porque pode ser que esse protozoário suba até a uretra, tá? E uma coisa muito interessante dessa vulvovaginite aqui é que por esse protozoário ter essa capacidade de subir, pode ser que essa doença vire depois uma DIP, tá? Que ela vire aí uma doença pélvica inflamatória. Então, preciso tratar e tratar de forma veemente, tá? Porque quando eu tenho uma recidiva disso daí, as mulheres podem ficar até inférteis, tá? Não só na questão da tricomoníase, ok? Qualquer vulvovaginite, seja ela candidíase, seja ela a vaginose bacteriana ou a própria tricomoníase de repetição, né? Recidivas aí no caso, né? Que não trato, ou trato pela metade, porque nós temos essa cultura enquanto brasileiros, né? Que precisamos, parar com isso. Tomo lá o antibiótico por 3 dias, já tô bom, minha garganta tá boinha, já posso tomar uma gelada. Ou a mulher que usa lá aquela pomada vaginal, o enfermeiro passou por 7 dias, não, usei 3, já tá bom, não tô sentindo mais nada. Vai voltar, tá? Vai voltar e vai voltar forte depois. E aí depois fica muito complicado de você conseguir segurar esses fungos, aí conseguir segurar essas bactérias, ok? E aí recidivas dessas doenças
acabam tornando, né? Acabam você tendo uma dificuldade, né? Grandes recidivas, tá, gente? Não tô falando de uma, duas, mas inúmeras recidivas. E aí, falando para vocês aí que já que duas dessas doenças, 50% das mulheres são assintomáticas, eu vou ter o desenvolvimento de doenças inflamatórias pélvicas. E aí eu posso ter salpingites, tá? Que são doenças aí das trompas. Essa mulher pode ter o desenvolvimento aí de ser infértil, tá? Sofrer inúmeras dores ali na região do baixo ventre, tá? E aí eu vou ter esse surgimento aí, ó, desse corrimento, tanto no homem quanto na mulher. Tem alguém aí empolgado com os slides. Não gostou das fotos? Sabe o que eu adoro fazer? Passar essas fotos pré-carnaval. Eu adoro. No exame, quando você tem o exame especular, você consegue ver o colo em morango ou em framboesa também. Tá vendo esse colo? É o que a gente chama de colo colpite, tá? Então, o colo que eu tinha mostrado para vocês aqui na bexiguinha, ele fica todo pintadinho, tá? Às vezes você consegue ver a olho nu, mas às vezes você precisa fazer o uso de Lugol, tá? Que é um pigmento específico, tá? Que aí na colposcopia você vê isso, e aí com o Lugol você vê todas as pintinhas, né? Que vocês estão vendo aqui. Então, fica com colo em morango, ou colo em framboesa, tá? É muito característico da tricomaníase. Olha aí, ó, esverdeado para amarelo, esse colo, tá? Esse tratamento aí também vai ser com metronidazol, tá? E aí, gente, eu preciso tratar esse parceiro. Ah, é só levar o medicamento para casa e ele toma. Não. Eu preciso ver o parceiro. Nenhum tratamento é feito de forma assertiva, nenhuma terapêutica é seguida corretamente se eu não tenho o parceiro ali, se eu não tenho o paciente na minha frente, tá? Porque senão vira empírico. Tudo bem, queridos meus? Sim. Temos Professora, dúvidas? eu tenho uma dúvida. Oi? Claro. A tricomaníase, por ser uma IST, ela tem que ser notificada via SINAM também ou não? Não. A tricomaníase não. E após o tratamento tem cura? Sim, tem. Certo. Ah, uma coisa importantíssima que você me lembrou. Quem está falando comigo? Arthur. Arthur. Ainda bem que você me tocou nesse assunto. Que aí me remeteu a um ponto importante. Quando a gente descobre uma IST, fica a vazão para a gente pensar em outras ISTs, tá? Então, quando eu descubro a tricomaníase, acendeu o alerta, IST, eu preciso pedir outras sorologias para essa paciente, tá? Então, preciso ali pedir VDRL. O que é VDRL? A sorologia para sífilis, para ela e para o parceiro. Preciso pedir hepatite? Sim. Preciso pedir HIV? Também. Tá? Então, abriu um alerta aí, porque se ela tem um tipo de ST, ela pode ter outras, né? E aí eu preciso pegar isso no começo, tá? Não posso deixar isso se propagar de uma outra forma mais difícil de controlar depois. Não posso deixar, só vou tratar isso porque eu só vi isso. Não, é protocolo, tá? Viu uma IST, eu já abro o leque para pesquisar outras. Ô, Pro, e o tratamento dela também é com metronidazol? Também com metronidazol, só que aqui o metronidazol vai ser por via oral. E aí o mesmo segmento, né? Cuidado com o efeito antabuse, né? Ele é um antibiótico, então precisa fazer toda aquela orientação. Tudo bem, queridos? Acabou? Vocês querem mais? Já tô passando mal. Bom, gente, por hoje é só. É que assim, vocês vão ver que a saúde da mulher são 8 aulas. Se eu vomitar todo o conteúdo aqui para vocês vão ficar enlouquecidos e eu também. Então, a gente vai passo a passo porque vocês conseguem absorver de uma melhor forma, tá bom? Então, hoje são as 3 vulvovaginites e aí na próxima aula a gente continua. Tudo bem?
Tá Tchau, bom, Pro. então. Obrigado pela aula. Obrigada a vocês, espero que vocês tenham gostado. Cestem com cuidado e usem preservativos. Tchau. Tchau. Tchau, Tá gente. bom, Pro, pode deixar. Tá bom, professora. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, professora. Falou. Tchau, queridos. Eliane, Daiane, Daiana, Ana Caroline, posso encerrar a aula? Sim, tô saindo. Tá certo.